Estamos aqui. Então hoje, dia 15 de novembro, nós estamos aqui começando a primeira live do programa Trends, uma live gratuita, onde eu vou compartilhar aqui com vocês algumas tendências, algumas coisas aí bem interessantes do que está acontecendo, né, no nosso país, no nosso dia a dia, na nossa profissão, na nossa carreira, enfim, tudo aquilo que envolve tendências a gente vai apresentar aqui. Então, a pergunta que eu trouxe para essa live foi: como será nosso 2023 no Brasil? Como será o ano que vem aqui no Brasil? Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Será que teremos o governo atrapalhando muito, o governo atrapalhando pouco? E aí? Não é uma live política, tá? Mas não tem como a gente negar hoje a influência e a dependência em algumas ações que a gente precisa fazer da política, né? Então, ainda que pensamos, será que temos ainda um grande problema no Brasil? O que fazer em 2023, nós profissionais, nós empreendedores no Brasil? Pois bem, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, o tema de hoje, eu vou trazer só como base, que é, na verdade, uma forma de embasar o que vem depois, o que isso tem a ver com o nosso 2023 aí, que se inicia daqui a um mês e pouquinho. Proclamação da República, hoje é o dia da Proclamação da República, e posso dizer que pouca coisa mudou, né, de 2022, ou melhor, de 1889 a 2022, né? A República nós temos aí 133 anos, né? O que estava acontecendo em 1889? Eu trouxe aqui para vocês um paralelo do que está acontecendo hoje, comparando ao que estava acontecendo, ou o que aconteceu em 1889. Em 1889, os Estados Unidos ultrapassou a China, né, e tornou-se a primeira economia do mundo. Antes, só a Índia tinha conseguido esse feito. Os Estados Unidos, uma colônia recente, um país que estava ali, né, acelerando a sua democracia, que estava ali avançando, pela primeira vez em 1889, ele ultrapassou a economia da China, se tornou maior em economia do que a China. Sigmund Freud, também estava testando a sua teoria, né, enfim, a sua forma de atender pacientes por meio da hipnose. Então, em 1889, ele aperfeiçoou essa técnica de hipnose em Nancy, na França. Pô, mas o que tem a ver a psicologia com política? Pois bem, vocês vão perceber isso no final, tá? No final aqui a gente vai conversar de uma forma muito direta sobre isso. Aqui nós tínhamos Dom Pedro I, né, como um dos nossos dois imperadores, né, o primeiro dos nossos imperadores, e o país, durante o reinado de Dom Pedro I, né, seu reinado no Brasil, a sua grande marca, né, o que ele teve de força, de presença no seu reinado, foi o autoritarismo. Mas, espera lá, autoritarismo, né, durante o seu reinado sobre o Brasil, a sua grande marca foi o autoritarismo, e por esse motivo, veja bem, sua relação com as elites do Brasil desgastou-se ao ponto de Dom Pedro renunciar ao trono em 1831. Dá uma olhada aqui na foto do Dom Pedro. Verifica aqui a imagem do Dom Pedro. Essa pessoa, essa figura, né, essa imagem é uma das imagens mais reais que eu encontrei sobre Dom Pedro, demonstra, através de uma análise rápida corporal, que ele realmente era uma pessoa imperativa, era uma pessoa realmente com uma capacidade de liderança muito grande, não era pouco, era muito grande. Aqui também, se eu tiver algum analista aqui acompanhando esse vídeo, acompanhando esse material, vai perceber aqui na análise corporal que a gente pode fazer sobre ele, que ele era uma pessoa muito inteligente, que ele era uma pessoa autoritária, sim, ou melhor, comandante, ele tinha o seu ímpeto de liderança, muito comandante, pouco emocional, movido basicamente pela razão, e uma pessoa, preliminarmente aqui numa análise bem básica, realmente uma pessoa que estava no lugar certo como comandante aí da nossa nação. E só que, em contrapartida, por esse ímpeto de liderança, por essa inteligência profunda que ele tinha aqui, estou falando isso com base em análise corporal, análise da imagem dele aqui. Então, com base nisso, dá para saber que ele era uma pessoa que ele tentava ser o mais justo possível, e com isso ele acabou criando aí alguns conflitos, né, com algumas elites do Brasil.
Então, vamos lá, vamos desenrolar essa história. Pedro II, muito cedo, se tornou imperador por causa da renúncia de Dom Pedro I. Então, a possibilidade de diminuir a idade que o jovem, né, imperador seria considerado maior de idade, ao invés de esperar até completar os 18 anos, o pessoal preferiu antecipar isso, porque não dava para ficar esperando, uma vez que Dom Pedro, né, renunciou do cargo, não queria mais aqueles conflitos com as elites, ele renunciou, né, e voltou para Portugal. Voltou lá para, digamos, considerar, né, ou para garantir, né, que o trono ficasse com a sua filha. E aí o país ficou por um tempo sob regência, só que sob regência o conflito continuou, a bagunça entre eles não se davam bem, os grupos não se conciliavam, e aí tiveram a grande ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Então, acredita que aqueles que auxiliaram, né, que auxiliassem Dom Pedro II, teriam aí uma capacidade muito grande de influenciar. E uma vez que pudessem influenciar Dom Pedro II, ainda um jovem, talvez os seus propósitos seriam mais facilmente alcançados, né? E isso aconteceu. Dom Pedro não teve como negar e, de forma, né, ainda que forçada, acabou aceitando ali, concordando com a antecipação da sua maioridade, assumindo então assim o império, assumindo assim o Brasil, né? Aí a gente analisando aqui Dom Pedro, a gente percebe uma pessoa também muito inteligente, uma pessoa não tão autoritária quanto o seu pai, uma pessoa de mais análise, né, com mais capacidade de análise, ou seja, uma pessoa mais branda, ainda inteligente, ainda muito imaginativo e com uma característica diferente do seu pai. Dom Pedro II, pela análise aqui dessa imagem dele, dá para dizer que é uma pessoa muito competitiva. Então, mais do que Dom Pedro I, Pedro II foi um imperador mais competitivo, um imperador menos autoritário e muito inteligente. Não é à toa que uma das maiores reclamações de Dom Pedro I foi a perda da guerra, né, na bacia Cisplatina, se não me engano. E no caso aqui do Dom Pedro II, ele teve outros méritos, né, diferentes do seu pai. Ele ganhou, na verdade, algumas batalhas bem importantes. Então, Dom Pedro, ainda sendo novo demais para assumir o cargo, podemos dizer que a gente teve a sorte de Dom Pedro I nomear José Bonifácio como seu tutor. E se a gente analisar aqui essa imagem aqui do Bonifácio, dá para perceber aqui, repito, se tiver aqui os analistas do inconsciente, os psicólogos que sabem ler corpos, né, sabem ler formatos, né, sabem a análise do inconsciente através do formato do corpo, dos olhos, da boca e tudo mais, vai concordar comigo que José Bonifácio era uma pessoa muito culta, realmente muito inteligente, talvez mais perspicaz, né, intelectualmente do que os dois imperadores, e uma pessoa muito pacata, que tinha uma grande dificuldade em conviver em ambientes que o hostilizassem. Ou seja, uma pessoa como José Bonifácio teria grandes problemas em viver ou conviver com pessoas que o rejeitassem. E não é à toa também que depois da independência do Brasil, ele teve alguns problemas sérios com os grupos, né, que ajudavam Dom Pedro I no comando. Então, aqui a gente analisando, né, esse perfil, essa foto de José Bonifácio, dá para dizer que a gente tinha aqui um grande professor. E assim Dom Pedro II foi cuidado, foi instruído por ele. Dom Pedro II, uma coisa que eu separei aqui também para embasar essa nossa conversa que a gente vai ter hoje aqui, Dom Pedro II ele reinou o Brasil por praticamente 49 anos. 40 anos, 30 anos de forma bem efetiva, e depois ele foi desacelerando. E ele fez isso até a proclamação da República. Olhando essa imagem aqui de Dom Pedro mais adulto, a gente consegue ainda perceber a sua capacidade, né, singular de competição, a sua capacidade de intelecto e o seu controle. Então, Dom Pedro ele realmente foi uma pessoa que trouxe muitas conquistas para o Brasil, né? Se a gente analisar do seguinte ponto de vista, que a pessoa quando se torna vidraça, quando se torna comandante num posto maior, num posto de evidência, como foi o caso de Dom Pedro II, é uma coisa muito difícil. E ele aguentou isso aí por
praticamente 50 anos, né? Porque os 14 anos até o final aí de 1889 se passaram-se ali praticamente 50 anos ele no comando do país. E o que ele conseguiu? Muitas coisas ele conseguiu também para o nosso país, e algumas das coisas mais importantes foi a proibição do tráfico negreiro. Imagina a guerra que ele não enfrentou com as elites, né, internamente, para coibir o tráfico negreiro. A Guerra do Paraguai, ele venceu, diferente do seu pai, que foi muito criticado por ter perdido uma guerra para o Império. Ele ganhou. E também conseguiu, acho que isso foi um dos seus últimos atos, ou foi a gota d'água dos atos que ele fez ainda como imperador, que foi a abolição da escravatura, muito apoiado pela princesa Isabel. Então, veja o cenário, o que estava acontecendo no país. A formação e inteligência, a capacidade que Dom Pedro II tinha para, de fato, conquistar, para fazer as coisas funcionarem para o Brasil, realmente se consolidou. Tanto que o sucesso do Império, em sua atuação nas 3 crises, o sucesso do Império aumentou consideravelmente a estabilidade e o prestígio da nação. O Brasil emergiu como um novo poder no hemisfério sul. Gente, imagina, tínhamos os Estados Unidos crescendo, vento em polpa, e o Brasil também. E o que aconteceu? Por que isso parou? O que foi feito? Quais as técnicas? Quais as manobras? Como era o cenário naquela época? Será que ele era tão diferente do que a gente está vendo hoje? Será que os instrumentos que foram utilizados para o controle, foram utilizados para o governo, foram utilizados sobre o povo, sobre os empresários, sobre todos aqueles que produziam no país, será que são muito diferentes dos de hoje? Então está aqui um primeiro vínculo, uma primeira conexão que eu quero trazer na mente de vocês aqui para pensar sobre isso. A gente viveu, considerando que hoje a gente tem aí uma comemoração, né, da proclamação da República, cabe a gente fazer esse paralelo. E esse paralelo traz uma situação que faz a gente pensar que naquela época ali da proclamação da República, o histórico que nós tínhamos do nosso imperador, que era Dom Pedro II, era um histórico muito, mas muito positivo. Ele foi um imperador colocado novo, muito novo dentro da política, né? Dentro do ambiente de governo. Ele foi muito manipulado no início, ele foi muito explorado no início, até que ele assumiu o controle, porque como eu fiz ali, mostrei para vocês, ou expliquei para vocês, que ele não era uma pessoa de muito conflito, não gostava de ambientes ruins, assim como seu pai, assim como José Bonifácio, só que ele era um dos que mais toleravam isso, ou seja, ele conseguiu ficar por 50 anos praticamente no poder, tolerando tudo isso, competindo e ganhando em nome do povo, em nome do Brasil. E aí veio a proclamação da República. O que a gente pode falar da proclamação da República, né? Por que parece que o Brasil não deu certo com Dom Pedro II? Talvez alguns aqui saibam um pouco dessa história, talvez outros não. Quem quiser, sugiro, né, pesquisar, se precisar de algum apoio sobre isso, mando alguns links, só me chamar depois, eu mando isso para vocês, ou a gente conversa aqui. Mas o que parece, né, para muitos é que o Império não deu certo, que necessitávamos de uma república, e uma vez que não estava dando certo, era melhor a república. Então foi a partir daí, né, foi a partir desse auge que o Brasil alcançou, desse movimento de abolição da escravatura, de ganho da Guerra do Paraguai, da parte mais anteriormente da proibição, né, do tráfico, né, de pessoas, de negros, enfim, foi a partir daí que a gente teve uma decadência, né, do Império. Por quê? A partir daí a monarquia brasileira passou a ser questionada. Por quem? Como ela foi questionada? De que maneira as questões vieram à tona para que a monarquia, que estava indo tão bem, fosse questionada? O republicanismo começou a ganhar força e a imagem de Dom Pedro iniciou, né, Dom Pedro II iniciou num desgaste, começaram a desgastar a imagem dele. Para agravar a situação, a partir da década de 70, né, 70, estamos dando uns passinhos antes aqui, o imperador aparentemente perdeu a vontade de governar e os motivos pessoais de saúde fizeram se ausentar por longas viagens ao longo aí dessa década de 80. Ou seja,
pessoa quando está muito pressionada, a pessoa quando está com uma carga muito grande que não é só dela, ela começa a refletir, mente sã, corpo são, mente ruim, corpo ruim. Então, será que não foi isso? Será que não foi a grande carga, né, de ser a vidraça do império diante do mundo e diante do povo e diante dos militares e diante das elites e diante de todos aqueles que produziam no Brasil? Será que não foi esse excesso de pressão que não trouxe aí uma situação mais grave da saúde dele? Será que isso acontece com você? Será que isso pode acontecer comigo? Será que isso acontece com pessoas quando está sob muita pressão, acaba passando por momentos de debilidade física por conta que a mental já foi, né, debilitada? E aí? Olha só essa história como se desdobra. O que fez, né? O que faz o Brasil não dar certo para o povo e deixar, né, de ser uma potência mundial? O que fez o nosso império não dar certo e termos ali a ilusão de que precisávamos trocar por uma república? Quem se beneficiou? Quem se beneficiaria? Como seria essa república? Quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse momento em específico da história, a minha sugestão é que assista, mesmo que critique, mesmo que não goste, mas a tendência é gostar. Assista A Última Cruzada da Brasil Paralelo. Assista, porque ali tem coisas muito ricas, tem informações muito ricas apresentadas por alguns dos historiadores do país nessa fase. Mas o que eu tenho para trazer aqui para reflexão, e aí sim a gente vai agora para o assunto que eu queria trazer para vocês sobre 2023, é o que faz com que o Brasil não dê certo. O que faz, né, com que o povo não se beneficie com a riqueza, com todo o potencial do nosso país? Por que você não se, digamos assim, se beneficia disso de uma forma direta? Por que eu não me beneficio disso de uma forma direta? Por que a maioria das pessoas não se beneficiam disso de uma forma mais direta? Por que será? Por que parece que as coisas aqui estão sempre dando errado? Tem uma razão. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Até o final eu quero levantar pelo menos 2 tópicos. Tem muita coisa para a gente falar, mas 2 tópicos eu quero trazer. E esse daqui, essa pergunta, ela tem muitas coisas por trás dela. A gente poderia conversar horas e horas sobre esta pergunta. Porque o que faz, né? O que faz o Brasil não dar certo para o povo e deixar de ser uma potência mundial? É o povo? É o governo? É os militares? São os militares? É a aristocracia? E aí? Como que isso se desdobra? Porque a gente está no meio de uma fase sensível histórica do nosso país. Como que isso se desdobra? Como que a gente pode antever o futuro se a gente não analisar o passado? Eu digo para vocês, não tem como. Tem que olhar o passado para a gente ver o que está acontecendo no presente para antever o que virá no futuro. E quando você fica bom em antecipar as coisas que vêm no futuro, você começa a dar passos antes que os outros deem. Sobre essa questão, esse cenário atual, eu já tinha calculado ele, previsto ele o ano passado. Particularmente, algumas coisas eu direcionei e resolvi. Pessoas que estavam mais próximas de mim, que puderam ter algumas instruções, eu também dei as dicas, falei, vai acontecer assim, assim, assado, tudo indica que é isso que vai acontecer, sugiro você fazer isso, se antecipe o que virá. E fiz isso, claro, sempre de forma remunerada. Porém, agora eu quero abrir isso para que vocês também possam ter uma opção de também se antecipar, assim como eu já tenho aqui, pelo menos os 2 cenários bem desenhados do que pode acontecer em 2023. Eu digo 2 porque são o mais provável e o segundo mais provável. Os outros eu descarto, porque os 2 primeiros já é o suficiente para me posicionar. Então, se vocês tiverem, talvez aí, dúvidas de como vai ser o 2023, saber qual é o cenário mais provável, qual é a tendência maior de um cenário e a do outro, do segundo cenário, você vai conseguir se posicionar de forma preventiva, tanto no primeiro quanto no segundo. Se o primeiro se concretizar, você já estava preparado com foco nele. Se não se concretizar, qual é a outra possibilidade? O que faremos? Como podemos fazer? Então essa é a proposta do que eu tenho hoje aqui para você, para a gente conversar sobre isso e desenvolver um pouco desse assunto, tá bom? É a primeira live trends, live sobre tendências, que eu vou fazer de forma contínua, de forma repetitiva, para a gente desenvolver assuntos
desse naipe, como outros que eu vou estar trazendo aqui, com base em análise psicocomportamental, com base em análises políticas, com base em análise do comportamento humano individual e com base na análise do comportamento humano coletivo, que são diferentes. E vocês já vão saber hoje por que são diferentes, tá? Então, como perdemos mais uma oportunidade, né? O sucesso do Império em sua atuação, estou repetindo aqui, o sucesso do Império em sua atuação de Dom Pedro, 3 crises, aumentou considerável, né? Nas 3 crises que aumentou consideravelmente a sua estabilidade e o prestígio da nação, e o Brasil emergiu como um novo poder no hemisfério sul. Porém, apesar disso, diferentes grupos insatisfeitos começaram a conspirar contra a monarquia, e essa conspiração desembocou no movimento de 15 de novembro, que é uma data que nós não deveríamos comemorar. Nós deveríamos lamentar essa condição, e vocês vão saber por quê. Porque a proclamação da República, ela foi um golpe contra o povo, ela não foi algo bom para o povo. Busque, pesquise, hoje a internet está aí, ajuda. Antes nós só tínhamos os livros. Na minha época de escola, lá no primário, que eu lembro bem das aulas de história, porque eu adorava as aulas de história, não era bem assim que a história era contada. Então a proclamação da República, ela foi um golpe, ela é um golpe, e um golpe que, por ironia, né, do destino desse país, ou por aceitação de uma ironia pelo povo brasileiro, a gente tem ela como uma data comemorativa. Ela não é uma data comemorativa porque ela é uma data onde um imperador que estava indo bem, que fez um excelente governo, que superou as principais crises demandadas pela população, demandada pelas pessoas, demandadas pelos negros. Imagina hoje um imperador que desse, né, mais liberdade, mais condições para grupos que hoje ainda buscam, né, melhoria no poder, melhoria no seu espaço, na sua participação social. Imagina todos esses feitos realizados por um imperador que muito bem preparado, né, muito inteligente, muito competitivo e capaz naquilo que fazia, muito perfeccionista com as coisas que fazia, porque isso também era uma característica do Dom Pedro II, ele ser, digamos assim, enrolado, ele ser manipulado, para que ele acreditasse que o momento era de proclamar a República do Brasil, que o momento era dele dividir o poder, ou seja, foi preparado todo um ambiente, toda uma narrativa, toda uma construção ideológica ali por trás do governo, para que no dia 15 de novembro de 1889 fosse proclamada a República. Alguns chamam isso de golpe militar. Hoje mesmo, inclusive, eu estava conversando com um professor dizendo que a proclamação da República foi um golpe militar. Será que foi um golpe militar mesmo? Ou será que os militares foram apenas um instrumento utilizado pelos verdadeiros golpistas, por aqueles que estavam de fato sendo prejudicados pela abolição da escravatura, estavam sendo ameaçados pela superioridade dos Estados Unidos, né, na economia mundial, sendo o Brasil um importante concorrente aqui no hemisfério sul, né? Enfim, o que será que de fato estava acontecendo naquele cenário para essa história toda ser formatada do jeito que ela foi formatada? Então, é aqui que começa um grande problema. Eu tenho um comentário feito recentemente nas minhas redes que a gente não tem, deixa eu dar de uma forma mais simples, a gente não tem na história dos prêmios Nobel um brasileiro. Tem chileno, tem argentino, tem em todo canto, mas no Brasil não tem. E essa imagem aqui explica isso. O Brasil não tem porque a gente vem ao longo dos séculos sustentando um modelo de entendimento onde a gente acredita que bons são os de fora, que aqui dentro a gente não tem nada bom, que a gente não tem herói. Os nossos heróis, eles são de uma forma articulada, de uma forma preparada, eles são desconstruídos no imaginário do povo. Eles são desconstruídos da mente das pessoas. E como essa desconstrução ocorre? Por meio de técnicas, por meio de experiências já experimentadas e que conduzem o povo ao entendimento que o governante quer.
Mas quem é o governante? Muitas vezes não é ele que está ali determinando as coisas do jeito que tem que ser. São forças por trás dele que determinam, que influenciam, que também corrompem a mente dele para fazer as coisas de acordo com os interesses desses grupos. E aí? Será que isso tem alguma similaridade, o que aconteceu com Dom Pedro, com o que vem acontecendo no Brasil aí nos últimos anos? Será que a gente não tem realmente nenhum herói para comemorar aqui? Será que Dom Pedro realmente ele foi um herói que foi desconstruído, né, no imaginário do povo? Como ele foi desconstruído? É fácil. Hoje é fácil falar, antes ninguém percebia isso. Hoje é fácil explicar como isso acontece. E isso acontece de uma maneira muito simples e muito inteligente. Então é por essa razão que uma live como essa é possível acontecer hoje, porque a gente tem informação para ver e entender as coisas. Então, como, né, nós podemos aceitar a perda dos nossos heróis brasileiros? Qual foi o legado de Dom Pedro II para o povo do Brasil? Será que ele foi um imperador ruim mesmo? Será que a monarquia, né, será que o império, enfim, era realmente algo que deveria ter acabado? Não estou dizendo aqui que a gente tem que voltar, mas eu tenho que dizer para vocês o que trocamos pela monarquia, ou melhor, quem nós trocamos por Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele foi no dia seguinte da proclamação da República, ele foi colocado para fora do país, ele foi mandado embora do país. Ele morreu pobre, ele morreu na França, ele morreu em condições assim deploráveis, sendo alguém que dedicou 50 anos da sua vida para cuidar do povo do Brasil. E como que o povo permitiu isso? Como que o povo, as pessoas, os brasileiros daquela época concordaram com isso? Como que essas pessoas foram enroladas, foram manipuladas, foram direcionadas, foram submetidas, né, a um entendimento de que fizeram a melhor escolha e que Dom Pedro não deveria fazer parte mais do nosso país e tinha que ir embora, que nem para Portugal ele foi para a França. Como que isso acontece? Como que essas coisas acontecem? Alguns de vocês já têm algumas noções, beleza, mas como que você vai fazer e se proteger? Né? O que você vai fazer e como você vai se proteger em 2023 sabendo que isso existe? Você sabe? Ter uma ideia do que é a coisa é um negócio. Agora, você saber como você se protege da manipulação coletiva, da manipulação de ideias, da manipulação individual, inclusive. Se você não sabe como as coisas acontecem e operam sobre a sua mente, você vai ficar à mercê de quem sabe. Ou você é presa ou você é predador. Ou você vai ser submetido àqueles que sabem manipular, ou você vai se defender disso. Então, se você não quer ser presa, porque não é o seu perfil, tudo bem, mas seja então, se você não quer ser predador, você quer ser presa, então seja uma presa que saiba se defender. Se você quer ser predador, então use isso de uma forma positiva, porque vai ter presas ali já ligeiras no que você está fazendo e outros predadores analisando as coisas ruins se você usar o conhecimento de forma ruim. Então hoje a gente tem o conhecimento muito disponível para poder avançar as nossas conquistas, avançar, né, na nossa vida, conquistando aquilo que mais importante é do que tudo, a saúde, e conquistando uma liberdade para viver bem, para ter as pessoas bem do nosso lado. Mas vamos lá. Aqui a gente teve essa situação. Dom Pedro, para vocês terem uma ideia, quem não sabe, né? Dom Pedro ele foi enterrado junto com uma terra, uma caixa, acho que era uma caixa de terra, com as terras de todas as províncias brasileiras. Isso foi um pedido que ele teve. Será que essa pessoa, será que ele realmente foi um mau imperador para o Brasil? Por que que trataram ele dessa forma? Por que que mandaram ele tão longe do povo? Por que que fizeram com que ele ficasse num exílio, né, longe do país para isso tudo? Está aqui. Aqui hoje, em 2022, a gente está começando a viver umas coisas meio esquisitas. E está deixando de valorizar coisas que foram bem feitas em prol de coisas que não tem um pingo de cabimento de aceitação. Mas o povo está aceitando. A maioria, acredito que não. Mas uma grande parte está aceitando. E está aceitando porque os mesmos artifícios empregados naquela época, em 1889, que hoje nós comemoramos, né? Ou melhor, nós lembramos que depois de 133 anos o que aconteceu, podemos hoje debater um pouco disso. Então imagina você, né,
se pudesse fazer um comparativo mais detalhado, soubesse as técnicas que aplicaram lá no povo e que estão hoje, evidentemente, sendo aplicadas sobre todos nós, novamente, com alguns requintes, né, de aprimoramento, mas ainda assim estamos todos sob a tentativa desse tipo de manipulação. Como a gente resolve isso? Como que a gente pode ver isso? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho. O que isso tem a ver com o que eu quero, o que você quer, o que nós queremos para 2023? Vou falar. Primeira coisa que você tem que pensar aqui. A sua mente, você que está me ouvindo, você tem uma mente mais racional ou uma mente mais emocional? Você entende as coisas com base nas suas emoções ou com base no raciocínio lógico, nas razões lógicas? Como você funciona? Esse é o primeiro passo para você começar a aprender a se defender desse tipo de manipulação. E nos dois níveis, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Porque se defender da manipulação, do controle, né, mental, do controle de pensamentos, das coisas de forma individual, é uma forma que você faz isso. Para você se defender diante de um coletivo, fazendo parte de um coletivo, é de outra forma. Então eu vou mostrar hoje para vocês um pouco sobre isso, tá? Então, primeira pergunta que você tem que pensar para saber como reagir às coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, né, até o ano que vem. Você é uma pessoa mais emocional? A sua mente, a sua primeira reação é racional ou é emocional? Você é mais sensível emocionalmente ou você é mais sensível racionalmente? Esse é um primeiro passo que você tem que saber responder, porque se você não souber responder isso, significa que você não deu atenção para isso, e se você não deu atenção para isso, você é uma presa fácil para quem sabe dominar tanto os racionais quanto os emocionais. Percebeu? Então vamos lá. Sua mente é racional ou emocional? Se a sua mente for uma mente racional, a base da argumentação que te convence é a lógica. Qualquer pessoa que dominar o controle psicológico das pessoas, seja individualmente ou racionalmente, se souber que você é uma pessoa, ou se já prevê que existem pessoas que têm uma mente mais lógica, então o argumento para te convencer é a lógica. Então se eu te mostrar alguma coisa que faz sentido para você, você vai falar, pô, se eu tenho uma mente mais lógica, se fez sentido, se há uma lógica por trás de uma argumentação, ok, você abraça a ideia. Se você não é uma pessoa lógica, racional, aí o que te convence é outra coisa. Eu vou te mostrar o que é. O que te convence, se você é uma pessoa com uma mente mais emocional, são os sentimentos. Ou seja, a mente, quando ela é emocional, ela apenas sente. Então, nada é mais convincente para uma pessoa que tem uma mente emocional do que os sentimentos. E as pessoas que têm uma mente mais emocional, elas sofrem mais quando elas observam pessoas sofrendo. Pessoas que são basicamente, mentalmente, emocionais, elas sentem muito quando veem ou quando imaginam pessoas sofrendo. Elas sofrem tanto ou às vezes até mais do que as pessoas que de fato estão passando por uma situação difícil. Então, convencer uma pessoa ou convencer um grupo de pessoas que são tomados pelos dois tipos, né, de mentes, lógica ou sentimental, é fácil. Então, se você quer convencer pessoas emocionais, você tem que trazer argumentos que façam essa pessoa sentir. Se você quer convencer pessoas com mente mais lógica, você tem que trazer raciocínios lógicos numa perspectiva que convença, que faça sentido para essa pessoa, que então ela abraça a sua ideia. Então, o jogo de manipulação, ele consiste nessas duas ferramentas, nesses dois caminhos, para dizer mais claramente, nesses dois caminhos de manipulação.
Mas como você pode saber se uma pessoa é racional ou se ela é emocional? Até então, posso dizer que até há 5, 6 anos atrás, isso era impossível de saber, né, de uma forma tão prática como hoje é possível. E hoje é possível a gente analisar. Eu não fiz ali análise de 3 pessoas, José Bonifácio, Dom Pedro I e Dom Pedro II, uma análise superficial, confesso para vocês, uma análise que ainda tem alguns ajustes ali, que precisaria de mais informações para ser mais precisa. Mas é possível, e eu posso testar isso com vocês hoje aqui, se vocês quiserem, como é possível a gente analisar o temperamento das pessoas observando só a pessoa. Antes isso não era possível. Então, como que eles faziam? Eles faziam por expectativas, por estatísticas. Então, eles iam soltar informações que convencessem mais os racionais e informações que convencessem melhor os emocionais. Com esses 2 grupos de informações, criavam-se as narrativas por meio das mídias, até então jornais, depois revistas, depois rádio, depois TV, depois computadores, internet, redes sociais e por aí nós nos encontramos hoje. Então as mídias, quem realmente é profissional em mídia, analisa como ele vai alcançar as pessoas, como vai convencer as pessoas. E até então, tecnologia do passado, diga-se de passagem que em 1889 essa tecnologia já existia muito bem empregada, era possível conduzir o pensamento das pessoas para onde se quisesse, desde que fosse empregada a comunicação adequada. Para os emocionais, argumentos de sensações, de sentimentos, e para os racionais, os argumentos lógicos. Com esses 2 argumentos bem construídos, com o propósito de convencer pessoas emocionais e pessoas racionais, era possível fazer o governo de qualquer povo. Só que isso aprimorou. Antes eles não sabiam enxergar as pessoas. Hoje é possível enxergar uma pessoa e saber se você gosta mais de uma palavra mais dócil, né? Um tom de voz mais ameno, mais aveludado, se eu vou te chocar mais falando de alguma história, de alguma coisa mais triste, ou se não. Se de repente nada disso vai funcionar para você, o que vai funcionar é um argumento mais lógico, uma coisa mais prática, objetiva e rápida. E aí, será que isso é um instrumento importante para que nós não sejamos dominados por quem tem esse tipo de conhecimento? Então isso é uma das coisas que eu quero trazer para vocês. Então o primeiro ponto hoje aqui é sobre essa questão. Mente emocional trata-se de uma forma, mente racional de outra forma. Simplificando o processo, a mente emocional a gente faz a pessoa sentir, faz ela imaginar, faz ela sentir algum sentimento. E esses sentimentos vão ser estímulos para a gente levar ela para algum lugar. Se a gente estiver falando ou comunicando com pessoas mais racionais, aí a forma é outra. A forma de tratar com essas pessoas é pela lógica, é pelo faz sentido para você, né? Isso faz caminho. Não que eu estou criticando o termo hoje, que é tão utilizado, faz sentido, não é isso. Só quero mostrar que para a pessoa que tem uma mente mais racional, é a lógica que convence ela, assim como para a pessoa que tem a mente mais emocional, o que convence ela é a emoção, tá? Então, bora lá. Por que eu estou trazendo isso para você? A minha formação inicial, lá atrás, quando eu era jovem, era analista de sistemas. Analista de sistemas fazia o quê? Usava o seu entendimento, ou aprimorava o seu entendimento de análise sobre sistemas complexos, seja em que área fosse, e transformava essa análise em meios mais ágeis e práticos de soluções, com o uso da tecnologia. Então, analista de sistemas, assim foi a minha primeira função, a minha primeira profissão. Um analista de sistemas era aquele cara que era chamado para um lugar para analisar uma situação, falar, eu quero fazer isso aqui, reduzir 50% a minha despesa, eu quero fazer isso aqui funcionar melhor, o que você consegue fazer aqui para melhorar. Então assim eu fui criado, desenvolvendo soluções, usando os recursos tecnológicos para fazer pessoas produzirem mais, para fazer empresas funcionarem melhor, para ter mais qualidade nos serviços entregues às pessoas, enfim, em vários setores, em vários segmentos. Um dos mais recentes é o do setor condominial. E do setor condominial eu tive e fui obrigado a desenvolver soluções que levassem em consideração o comportamento humano.
porque o comportamento humano era algo necessário na aplicação de sistemas de controle ou de sistemas de direcionamento ou até mesmo de segurança e de apoio para pessoas em condomínios, em grupos coletivos fechados. Então, me aprimorando nisso, crescendo nesse sentido, aí veio, né, o estímulo de entender mais sobre gestão pública. E aí foi uma faculdade, foi os cursos de especializações e tudo mais, aprendendo, né, como funciona o governo, como se governa pessoas. Não só como se representa pessoas no condomínio, que é a vida na sindicatura, que é a vida na administração de condomínios, mas como se governa pessoas. Então aí fui me aprimorar e daí veio vários cursos, incluindo sobre liderança política, que foi um dos cursos mais reveladores que eu tive nos últimos anos. E a partir daí cheguei numa outra fase que foi falar o quê? Se eu tenho que desenvolver soluções para grupos e para pessoas, levando em consideração modelos do governo, do político, da área política e da área condominial, do bem comum, do bem privado, o que eu posso fazer de melhor? Como eu posso evoluir esse meu conhecimento? Eu fui buscar na psicanálise, fui buscar por meio de conhecimento sobre o comportamento mental humano. Então, nada poderia ser melhor, não teria uma peça mais bem encaixada para mim do que aquela que me possibilitou trazer o entendimento ou ter o entendimento de como a mente das pessoas funciona, sem ter que precisar perguntar nada para ela, bastando observar a pessoa, fazendo uma análise detalhada sobre o formato dessas pessoas, a gente consegue saber bastante coisa mesmo que ela não conte para a gente. Então, olhar uma foto de Dom Pedro, olhar uma foto de Dom Pedro II, olhar uma foto de Zé Bonifácio ou qualquer outra, hoje é possível a gente saber como essas pessoas de fato funcionaram, como de fato elas funcionavam melhor e quando elas não funcionavam, por que elas não funcionaram. Não preciso dos livros de história para ficar contando, talvez, algumas mentiras para nos convencer. Então a gente vê se o fato narrado numa história condiz com o fato físico e mental gravado na própria pessoa, na imagem da própria pessoa. Então isso é possível fazer e é com base nisso, é com base nesse tipo de conhecimento, né, que foi aumentada nos últimos anos, graças a Deus, eu acho isso muito legal, é possível trazer algumas soluções bem bacanas. E não quero fazer isso só cobrando, eu não quero fazer isso só remunerando, né? Eu quero fazer isso também de uma forma onde eu possa ajudar pessoas a acelerar alguns processos. Então, explicado isso, o que eu tenho que explicar aqui para vocês, para começar já a pensar em 2023 você não vai ganhar mais, você não vai evoluir, você não vai ficar melhor se você resolver atender e solucionar menos problemas. Você só vai melhorar, você só vai ganhar mais se você aprender a resolver mais problemas. Você tem que ficar melhor em soluções de mais problemas. Você tem que olhar problemas pela frente, tem que pensar assim, eu quero esses problemas para mim, eu quero resolver isso e quero cobrar para resolver isso, eu quero ser pago para resolver isso. E aí a questão que fica é, quais são ou quais serão os problemas que você vai poder ou terá que resolver em 2023. É aí onde a gente começa a entrar num ponto importante. Uma coisa que eu peço aqui em troca, é a única coisa que eu vou pedir em troca de vocês, para vocês, por essa disponibilidade de conhecimento, por essa disponibilidade de tempo. Multiplica isso daqui. Multiplica isso daqui que está chegando para você de forma gratuita. Multiplica isso daqui compartilhando. Multiplica fazendo isso daqui girar. Multiplica chamando outras pessoas para virem nas próximas lives, para verem os vídeos que eventualmente eu puder e conseguir deixar gravado para vocês visualizar depois. Faça isso com as pessoas que você gosta. Faça isso com as pessoas que não te ouvem porque você é santo de casa, porque você é santa de casa e não faz milagre. Mostre isso para as pessoas, para que as pessoas abram a sua mente, abram os horizontes, destravem algumas coisas importantes. Tá? Então, se você realmente quer evoluir, quer avançar sobre isso, faça isso por mim. É a única coisa que eu te peço. O acordo é, faça isso multiplicar. Como? Dividindo, compartilhando. Se você compartilhar esse conteúdo, compartilhar os links dos convites que você está fazendo, estar presente nos próximos encontros, não tenha dúvida, algumas coisas vão melhorar na sua vida e vai ser rápido. Hoje eu já vou te deixar, além disso que eu estou comentando aqui, uma instrução para que você possa praticar e testar. E se der certo,
além de poder compartilhar isso com outras pessoas, além de multiplicar isso para outras pessoas, me dá um feedback, fala, Roberto, você me falou um negócio que eu coloquei em prática e deu certo. É isso que me motiva, é isso que me faz bem. Então, gastar uma energia aqui para preparar isso para vocês, para compartilhar isso para vocês, é porque eu gosto, e gosto muito, não só de fazer, mas de saber quando eu ajudei, de saber quando deu certo. Então, aplique isso. Quem me trouxer sempre uma resposta positiva de algo que aplicou e deu certo, eu vou dar mais. Dar. Tem coisas que eu vou dar, tem coisas que não dá. Eu vou explicar porque vocês vão saber no final. Tem coisas que eu vou dar, tem coisas que não, que eu vou cobrar. Mas se você fizer uma coisa que der certo, saiba que alguma coisa a mais eu vou te dar. Eu quero que você evolua. E não é só evoluindo porque está me pagando para fazer alguma coisa. Não, vai evoluir porque vai ver que o que eu estou falando dá certo. Isso me faz bem e vai te fazer bem. E se a gente fizer isso com mais pessoas, você vai experimentar o que eu experimento quando eu trago um conhecimento que deu certo. É assim que eu faço, é assim que eu retribuo também quem me traz conhecimentos bons. Inclusive fica a dica de hoje, quem estiver vendo aqui, assista depois, ou procure assistir a live do Pablo Marçal. Ele tem uma live hoje importante para fazer, ele já vem fazendo umas legais, assiste a dele, que a dele é bacana, tem muita coisa legal ali para vocês destravarem aí coisas importantes na vida de vocês, tá bom? Então esse é o acordo que eu quero fazer para vocês, mas vamos lá. Como será 2023 no Brasil? Ainda temos um grande problema no Brasil? O que fazer em 2023 no Brasil? Então essas são as perguntas que possivelmente trouxeram até aqui e eu vou desenrolar ela agora de uma maneira muito prática e objetiva. Eu vou mostrar para vocês o que a gente pode prever de 2023. 2023, não muito diferente do que foi em 1889, só como exemplo, vai ser uma guerra de narrativas tentando fazer as aparências, tanto de um lado quanto do outro, ficarem presentes na mente das pessoas. Como eles vão fazer isso? Ou pela manipulação por meio da emoção, ou pela manipulação por meio da lógica, do raciocínio lógico. Esses são os dois instrumentos que eles têm. E esse instrumento de convencimento, eles quem? Quem está dando golpe ou quem está tentando se defender do golpe, seja de que lado você acredita que isso esteja acontecendo. Não vou entrar e não era para isso que eu trouxe a live hoje. Eu não quero ter partido, apesar de eu ter, porque eu não fico em cima do muro, eu tenho minha opinião, mas respeito quem tem opinião diferente, até porque eu já tive opinião diferente, né? Então, essa situação que eu quero trazer hoje aqui para vocês é diferente. Eu quero que vocês entendam como que as coisas estão sendo articuladas, como que as pessoas estão sendo convencidas, que instrumentos estão sendo utilizados para que isso aconteça e por quais meios. Então os instrumentos eu já falei, emoção você mexe com os emocionais, raciocínio lógico você mexe com os racionais. Como você faz isso? Através da repetição. Repetição por meio de quem? Por meio das mídias. Quais mídias? Todas. Tudo aquilo que você olhar hoje você vai estar de alguma forma sob a influência de um lado ou de outro. Se você tentar se livrar um pouco disso, você acaba voltando a isso porque em todo lugar isso está permeado. Então o que vai te ajudar a entender as coisas é quando você está sendo influenciado, aí você pode decidir se você deixa se influenciar ou não. Então, sabendo os instrumentos que eles usam, você vai ficar mais atento quando o negócio está te convencendo sem você pensar muito. Então, ter opiniões, conversar com outras pessoas, o debate é o que ajuda a resolver muito isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A segunda questão, o que a gente tem aí para o ano que vem para ser feito? Apesar dessa guerra que vai haver de narrativas, como eu vou me proteger disso? É aí que você vai ter que decidir se você vai ser alguém que vai se posicionar como uma presa e se esconder, ou vai ser uma presa que vai ficar atenta seguindo tua vida, ou se você vai ser um predador, vai realmente fazer, uma predadora vai conseguir fazer com que esse ano de 2023, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Aí você tem que ver em qual parte você está, se vai estar chorando, se vai estar vendendo lenço. Mas como que você vai vender lenço se você não sabe ainda que tipo de lenço que vai ser necessário? É aí que a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Então, uma mente envolvida pela emoção, o medo faz essa mente ser dominada. Então você domina uma mente de uma pessoa emocional pelo medo. Ah, Roberto, mas o racional? Também. Só que o medo de quem sente é diferente do medo de quem é lógico. Todos temos medo, todos temos necessidades, todos temos e tentamos nos proteger. Então, o medo ele pode ser desenvolvido pelo lado emocional como pelo lado racional.
Então o medo, você tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes o medo ele é colocado à sua frente e você, com medo, você trava, você não faz nada. Em contrapartida, outras pessoas que têm um domínio um pouco melhor, ou que são, né, têm uma formação neural um pouco melhor, avançam mesmo com medo, só que com cuidado. Então o medo é um instrumento que vai estar presente o ano que vem. E a esperança? A esperança já está presente hoje. A esperança ela vai continuar presente na vida de muitas pessoas, só que eles vão usar a esperança para te convencer do contrário, para te convencer que a atitude que eles estão propondo é a melhor para que a sua esperança se torne realidade. Então a esperança é uma moeda de troca feita tanto para quem é emocional, por meio de sentimentos, quanto para quem é por meio racional, feito através de dados, de informações. Então, veja, as pessoas emocionais e as racionais elas são manipuladas pelos mesmos tipos de sentimento. Só que aí vem um pulinho do gato aqui que eu quero pôr para vocês. E isso eu quero debater com vocês, porque não dá só para explicar. O medo individual, ele é diferente do medo coletivo. O medo que se aplica de forma individual a uma pessoa, para conduzir ela por um caminho, é diferente do medo aplicado no coletivo. Então, ainda que sejam pessoas, a forma e o raciocínio lógico de cada uma funciona diferente, bem diferente. E a esperança também, da mesma forma. A esperança que uma pessoa individual tem a hora que ela é atingida por uma informação, por uma narrativa, por alguma coisa, né, seja por que meio for, a informação que chega até ela por meio da esperança, quando ela é no individual é de uma forma, quando é no coletivo é de outra forma. E a gente o dia inteiro, de forma alternada, a gente está pensando de forma coletiva e de forma individual, de forma coletiva e de forma individual, de forma coletiva e de forma individual. E aí, quando que a gente usa e o que a gente usa para se defender nisso? Então, trouxe uma frase aqui do Gustave Le Bon, que é é um livro fantástico, né? Vale a pena vocês lerem, enfim, que é sobre multidões, psicologia de multidões. As multidões não são influenciáveis por raciocínios, nem lógicos e nem emocionais. Não é raciocínio lógico e nem raciocínio emocional que direcionam multidões. O raciocínio das multidões são sempre de nível muito inferior. Quando fala muito inferior, é quase de um primata. Então não cabe raciocínio quando você está lidando com questões de multidão. Quando você responde algo que você está falando com alguém dentro de uma sensação de que você faz parte de algo, raramente você está usando o raciocínio para se apresentar. Você até tenta, mas o que está te motivando não é um raciocínio que foi trazido para você, foi uma coisa diferente, foi um estímulo diferente, foi uma imagem, foi uma ideia. É isso, e é assim que se conduz multidões. Então, são sempre de nível muito inferior e as ideias que elas associam têm apenas uma aparência de analogia ou de sucessão. Ou seja, aparentam ser um raciocínio, aparentam ser uma sucessão de informações que levam a um raciocínio. Só aparentam, porque na prática não são. E é nisso que eu queria trazer, né, um entendimento para vocês de como a gente pode desenvolver isso, né, para que as coisas fiquem melhor para a gente. A primeira coisa, o primeiro passo, reaprenda a resolver os seus problemas adquirindo mais autoconhecimento. Primeira coisa que você tem que sair daqui hoje, tentando entender, tentando se perguntar se você tem uma mente mais racional ou mais emocional. Se você é mais sensível a coisas e imagens que te trazem sensações ou a coisas e imagens que te trazem dados, te trazem informações. Porque se você conseguir já perceber isso, você já estará dando um grande passo, tá? Tanto na proteção quanto no posicionamento mais adequado para o próximo ano. Então, o autoconhecimento é algo muito importante e o primeiro passo que você tem que ter é saber se você é uma pessoa emocional ou se você é uma pessoa racional. Você tem as duas situações dentro de você. Não é que uma pessoa, quando é emocional, ela não raciocina, ou quando uma pessoa é racional, ela não é emotiva. Tem, só que as proporções são diferentes. E é essa proporção que faz o seu dia funcionar bem ou funcionar mal, tá? Então, mas o que essas tendências psicocomportamentais têm a ver com isso? Todos nós, de uma forma física, somos construídos ao longo da nossa infância, desde o útero até a nossa fase adulta. Só que na primeira fase dessa construção física que nós sofremos, né, biologicamente, nós desenvolvemos uma formação neural.
Essa formação neural, ela passa por 5 etapas, e essas 5 etapas são estimuladas por ambiente, por pessoas, por sensações, por emoções, por tudo que acontece nesses 6 primeiros anos de vida de uma criança. E esses 6 primeiros anos misturam reações de acordo com os estímulos recebidos, e essas reações, elas se misturam na formação do corpo da pessoa. E recentemente foi descoberto que a gente consegue, por meio de um mapeamento, entender como funciona a mente de uma pessoa. E por meio desse entendimento, sabendo como cada energia, né, misturada reage, você consegue estimular mais ou menos qualquer pessoa. Então, se você quiser envolver emocionalmente uma pessoa que é emocional, é fácil, basta você olhar para ela, você vai saber como fazer isso. Se você for olhar uma pessoa mais racional, fala assim, fácil, eu estou, né, simplificando, mas se você tiver um mapa dela, você consegue saber como ela funciona melhor, como ela reage melhor a certos estímulos. E quando você sabe como você funciona dessa forma, então as tendências psicocomportamentais, elas são construídas dentro dessa formação neural que ocorre nos primeiros 6 anos de vida. É lá que nós temos as combinações individuais, porque essas combinações variam, aproximadamente são 3.600 variações, são 3.600 possibilidades de variações que tornam cada ser humano único. Ou seja, é possível dizer que a cada 3.600 pessoas a gente pode encontrar uma pessoa que tem o mesmo perfil comportamental de um fulano ou de um ciclano. Então, essas combinações é o que determinam como cada um funciona na sua vida, no seu dia a dia, nas relações com pessoas, nas relações com os ambientes e na sua própria mente. Então, saber essas tendências psicocomportamentais ajuda a controlar, ajuda a se controlar e ajuda a se defender do controle. Então, é importante se aprofundar nisso. E o que eu pretendo trazer nos próximos encontros é justamente isso, uma possibilidade importante, ainda que gratuita, de uma forma mais periódica, que você desenvolva isso. Então, guarde isso. Durante toda a sua vida você recebeu instruções para resolver um grupo limitado de problemas, mas não todos. E esses grupos limitados que você recebeu instruções para resolver, esse grupo de soluções, né, de aprendizados que você recebeu, foi normalmente direcionado a uma formação familiar ou uma formação profissional. Mas isso, como você funciona melhor resolvendo problemas. É nesse ponto que vale a pena o autoconhecimento, e se tomar por base esse modelo que eu consegui, né, estruturar, não só para mim, mas para as pessoas que eu dou aula, e poderei também fazer isso para você, com base na análise de sistemas. Ou seja, vamos analisar sistemas complexos, nos localizar, né, onde a gente se insere dentro de cada um desses sistemas, e aí a gente vai saber qual é a nossa posição e o que a gente tem que desempenhar. Mas antes de escolher essa posição, a gente tem que saber o que é para a gente adequado e o que seria adaptável. Porque um dos grandes problemas que as pessoas têm é a adaptação. Então você ficar fazendo adaptação, você se adaptar por necessidades de terceiros é um grande problema. Então, isso que eu queria trazer para vocês. Essa minha especialização mais recente vai ser desenvolvida com essa e com outras lives, vai ser mais contínuo isso, e eu quero que vocês realmente evoluam no seu autoconhecimento. A dica que eu posso dar aqui, e aí a gente abre um debate para isso, né, a gente pode sair daqui desenvolvendo esse debate, reaprenda a resolver os seus problemas, levando em consideração as suas tendências psicocomportamentais. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, vou deixar esse de brinde aqui para a gente, né, iniciar um debate sobre isso, existem 4 tipos de problema no mundo. No seu mundo, no meu mundo, existem 4 tipos de problema. Só eles, nenhum outro tipo. Esses 4 tipos, se você souber como sequenciar eles para resolver, você vai andar muito mais rápido. Você vai conseguir construir coisas de uma forma tão acelerada que você fala, nossa, eu estou evoluindo 10 anos em um. Então, entenda que tem 4 tipos, eu vou falar ele para você. O primeiro tipo de problema é aqueles que nós podemos chamar de meus problemas. Problema meu é só meu. Então esse é um tipo de problema que eu tenho que priorizar. Qual é ele na fila? Normalmente ele é o número 1. O segundo tipo de problema são os problemas comigo.
Ou seja, problemas que existem e que me envolvem nele. Me envolve de que maneira? Porque eu sou parte do problema, mas também tem mais alguém ou tem mais pessoas envolvidas nele. Então são problemas comigo. Não são meus, mas são divididos com mais alguém. E temos um terceiro tipo, que são os problemas sobre mim. Os problemas sobre mim não são problemas que você necessariamente está nele, mas que criaram ou que ele passou a existir e que faz referência a você. Então esse é um problema sobre você. Esse é um problema sobre mim. Então esse é o terceiro tipo de problema. E existe o quarto tipo de problema. O quarto tipo de problema é o problema dos outros. O problema dos outros é dos outros, não é seu. Só que quando a gente vive numa sociedade onde nós dependemos dos outros, então às vezes os problemas dos outros também são nossos. Então essa é uma primeira análise que você tem que ter nesse quarto tipo de problema. Problemas dos outros, se eu estou envolto numa sociedade, num grupo, também pode ser em algum momento meu, então é melhor eu dar uma atenção para isso. E existem os problemas dos outros que não estão ligados a uma sociedade que você está inserido, mas estão ligados a pessoas, simplesmente a pessoas. E aí você tem, né, a necessidade de deixar esse problema para os outros, porque eles não vão te atingir. Só que em alguns momentos da nossa vida a gente talvez precise não, eu estou sendo exagerado, você precise, tem momentos da nossa vida que nós precisamos resolver problemas dos outros. Quando? Quando somos pagos. Quando somos bem remunerados. Porque a remuneração é para isso que existe, né? A troca de trabalho. A gente recebe um recurso para que nós, com esse recurso, resolvamos problemas nossos. Então, a gente só antecipa o problema dos outros frente aos nossos problemas, aos problemas comigo e os problemas sobre mim, se estivermos sendo remunerados, se houver uma contrapartida satisfatória, né, de preferência muito satisfatória, para que nós nos mexamos para resolver problemas que não são nossos. Porque através desses recursos, através desse pagamento que nós podemos ter para resolver o problema dos outros, é que nós aceleramos a solução dos nossos problemas, talvez dos problemas conosco e talvez dos problemas sobre nós. Percebe? Então esse exercício, anota isso aí, os 4 tipos de problema, sequencia eles na sua vida, e a partir daí você vai perceber que muitas coisas que você gasta a sua energia e o seu tempo são desnecessárias. Muitas coisas que você perde o seu tempo para resolver ou se preocupando com elas, preocupando com elas, você acaba aí perdendo grandes oportunidades na sua vida de fazer coisas melhores para você. Então em 2023 nós teremos um grande problema, sim. Não vai acabar esse problema na virada do ano, seja de um jeito ou de outro, seja Bolsonaro assumindo o poder por algum meio, ou seja Lula assumindo o poder. Enfim, o grande problema está aí. A questão é o que você vai fazer em 2023 e como você vai fazer isso. O mais importante a partir daqui é saber como você vai reagir aos estímulos que vão estar acontecendo e quais de fato são problemas que você tem que dar atenção. Seus, com você, sobre você ou dos outros. Lembrando que quando a gente vive numa sociedade, às vezes os problemas que são dos outros, em algum momento passam a ser nossos problemas. Então vale a pena dar uma atenção nesse sentido, tá? Então é isso. O que eu tinha para trazer hoje de informação é isso. Espero que tenha aí aberto, né, algumas portas aí, alguns insights para vocês, e que vocês possam, através dessa condição aqui, né, desenvolver algumas coisas bem bacanas e necessárias para a vida de vocês, tá? Então, para aqueles que assistiram até aqui, o meu agradecimento, eu espero que tenham gostado e que vocês possam fazer aquilo que eu pedi aqui no meio, nosso acordo. Compartilha, multiplique isso daqui dividindo, multiplique isso daqui compartilhando. Vamos fazer mais pessoas entenderem isso, porque aí as coisas vão agir mais rápido, vão acontecer mais rapidamente na nossa vida, de uma forma boa, para que a gente possa desacelerar em algum momento e usufruir tudo aquilo que a gente está construindo.